Pessoal, vamos olhar algumas reações aqui de precipitação. Primeira coisa, vamos dar uma olhada na solubilidade de alguns sais, né? Eu gostaria de falar aqui, por exemplo, né, que a solubilidade ela vai depender de vários fatores, tá? E nessa altura que nós estamos no curso, o mais importante para vocês focarem é que não há uma regra geral, tá? Você tem alguma, digamos assim, alguma condição intrínseca, às vezes, para as reações de precipitação, mas uma regra geral para todos os elementos da tabela periódica não, é difícil de fazer esse tipo de previsão, tá? Mas vamos passar algumas regrinhas básicas aqui, que talvez sejam úteis, né, para que vocês tenham aí pelo menos uma previsão, né, no processo de solubilização e também no processo de precipitação, tá bom? Bom, a primeira coisa, nós temos que diferenciar aqui o solúvel do insolúvel. Esse solúvel e insolúvel, na verdade, a gente poderia falar mais solúvel, menos solúvel, né? Porque mesmo que o que a gente chama um composto de insolúvel, uma pequena porção dele sempre vai estar solúvel. E mesmo que a gente chama um composto químico de solúvel, uma pequena fração dele também vai estar insolúvel, tá certo? E existem compostos insolúveis também que eles não se dissociam, né? Por exemplo, alguns sais que não se dissociam em água, formando íons, mas eles se solubilizam, né, em pequena quantidade. E isso lá na química analítica a gente pode até chamar de solubilidade intrínseca, né, que ela vai aparecer para vocês lá no curso de química analítica, certo? Então, o mais importante agora é vocês olharem aqui do ponto de vista molecular o que acontece. Bom, primeira coisa, se você tem, vou pegar dois casos aqui clássicos que seriam ah, o cloreto de sódio, né? O cloreto de prata e o nitrato de prata. O nitrato de prata é solúvel, tá certo? Então, se a gente fosse olhar do ponto de vista molecular, nós teríamos aqui os íons de prata, né? Solvatados aqui, né? Estaria rodeados por moléculas de água, assim como os íons nitratos também. E essa separação de carga, né, faz com que esses compostos, né, não formem precipitados. Então, o nitrato de prata ele se solubiliza, tá certo? No entanto, o cloreto de sódio, ao contrário, ele forma o quê? Um cristal, né? E ele forma uma fase, que a gente chama de fase sólida, e nós temos aqui, então, uma estrutura mais organizada, onde você tem um empacotamento de Cl- com um Ag+. Então, é isso que a gente chama, né, de formação do precipitado. E, obviamente, que esse composto aqui formado vai para o fundo do frasco reacional e vai se precipitar, né? Mas quando um sal se dissolve? Essa é uma pergunta interessante. Por quê? Porque não é fácil a gente fazer essa previsão, né? Mas os químicos conhecem alguns elementos, né, e alguns compostos, né, através de um método que chama de método empírico, né? E isso nos dá uma previsão, né, do que acontece com alguns tipos de sais, né, da dissolução de alguns sais. Uma outra coisa interessante é que, obviamente, outros fatores vai influenciar nessa dissolução, como a temperatura, né? Pode influenciar, então, a dissolução de um sal. E a solubilização. Isso é interessante, esse método empírico, porque a gente pode organizar na forma de uma tabela, tá certo? Então, essa tabela, por exemplo, se vocês estudarem essa tabela, vocês vão conseguir traçar talvez uma regra de solubilidade, né, para alguns compostos iônicos em água. Por exemplo, compostos que contêm esses íons geralmente são solúveis. Lítio, sódio, potássio, amônio, nitrato, acetato, cloreto, brometo, iodeto, sulfato e assim por diante. Tá? Ah,
Então, se vocês têm algum íon que está fazendo par com um desses íons aqui, né, e possivelmente vai ser solúvel. Nesse caso aqui não tem exceção, mas no caso do cloreto, por exemplo, a prata é uma exceção, porque o cloreto de prata ele é insolúvel, né? Chumbo, né? Mercúrio e assim por diante. Da mesma forma, a gente pode também memorizar, né, que compostos que vão conter esses íons, OH-, SO2-, CO3 2- e PO4 3-, né? Esses compostos aqui serão insolúveis, tá? Mas qual vai ser a exceção? A exceção está aqui. Por exemplo, o hidróxido de lítio, de sódio, de potássio e de amônio, ele é solúvel. Eles são solúveis, né? Esses compostos. Então, eles são exceção a essa regra aqui. Então, essa tabelinha aqui ela é muito funcional porque se a gente consegue olhar para essa tabela, né, e ver uma relação com ela, a gente consegue memorizar alguns compostos que serão úteis para quando nós formos ao laboratório, né, a gente vai ter uma noção da solubilidade de alguns compostos, tá certo? Por exemplo, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é insolúvel, né? Mas e o carbonato de lítio, carbonato de sódio e de potássio? Eles são solúveis, tá certo? Isso é muito interessante, tá? Hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio, será que é solúvel? Hidróxido de cálcio, né? Teoricamente é insolúvel, mas se a gente olhar aqui na exceção, olha aqui, ó, ainda a gente mantém a insolubilidade. Mas olha aqui, ó, quando OH- está pareado com cálcio 2+, resulta no composto pouco solúvel. Então ele não chega a ter uma solubilidade tão grande quanto, por exemplo, o NaCl, entre outros compostos, mas ele vai ter sim, né, uma certa solubilidade. Lembre-se que a solubilidade não existe 100% solúvel e 100% insolúvel. Mas existem compostos que são muito solúveis e compostos que tendem a ser insolúveis, né? Então, esse grau de solubilidade aí vai depender um pouco do composto, né? De quem está pareado com quem, qual íon está pareado com quem, tá? Essa regrinha, ela é interessante porque a gente consegue ah, fazer previsões rápidas quando a gente precisa, por exemplo, tá no laboratório, você precisa pensar em alguma reação química, né? Então, memorizar essa tabela ou estudar essa tabela, entender essa tabela, né, faz com que nós tenhamos então uma certa agilidade, né? Química é isso também, né? Química é previsão e a gente conseguir antecipar algum problema, principalmente de ordem reacional, tá certo? Então fica a dica aqui dessa tabela para vocês estudarem, né, os compostos que são solúveis e insolúveis, né, fazer a regrinha da solubilidade quando a gente trata então de compostos iônicos, tá certo?